E aí, galera, tudo bem? Se tem uma coisa que é bem diferente aqui neste país, nos Estados Unidos, comparado com o resto do mundo, é a organização do espaço aéreo. Por razões históricas, enfim, a coisa acabou sendo bastante diferente aqui, como comparado com o resto do mundo que usa o padrão da ICAO. Então, senta aí, vamos aprender um pouco como é que funciona o espaço aéreo americano. Então, a maioria dos países no mundo hoje segue a Organização Internacional de Aviação Civil, a ICAO, para praticamente todas as regras da aviação. Os Estados Unidos não é necessariamente diferente, né? Nos últimos anos, a FAA está cada vez mais se equiparando, né, com as normas da ICAO para que o sistema de aviação no mundo seja bastante semelhante, o que é importante, né, para os voos internacionais, etc. A gente esperar as mesmas regras, ou regras bastante semelhantes ao resto do mundo. Para voo por instrumentos, por exemplo, aqui no resto do mundo é praticamente a mesma coisa, né, são poucas diferenças e tal, que a gente tem que aprender se a gente está voando em outro país, mas em geral, para quem está voando de FR, é bem similar. Para voo VFR, para voo visual, a coisa é bastante diferente. Vários países têm diferenças bastante expressivas em voo visual, né? Alguns países são muito mais restritos que outros e tal. Por exemplo, China quase não existe voo visual, né? O espaço aéreo é praticamente inteiramente restrito, só existe aviação comercial, aviação geral, só jato executivo grande e tal. A aviação pequena, como a gente vê aqui nos Estados Unidos e no Brasil, praticamente não existe. Na Europa é mais semelhante com o que é o Brasil. Nos Estados Unidos a aviação geral é muito mais desenvolvida que o resto do mundo. Muitos aviões e tal, muito mais piloto, mas em geral varia bastante, né, no mundo visual. Então a parte que é bem diferente aqui nos Estados Unidos é a classificação do espaço aéreo, né, classe A, B, C, D até G, enfim. Algumas classes elas são praticamente a mesma no mundo inteiro, mas outras são bem diferentes. Então, faz algum tempo já que eu não vou no Brasil, então provavelmente eu esqueci algumas coisas, então se eu falar alguma coisa errada sobre como a coisa é no Brasil, me perdoem, porque eu não faz vários anos que eu não vejo isso. Mas eu vou tentar focar mais nas diferenças, né, entre a ICAO, né, que é o que o Brasil usa, e aqui, que é o que a gente usa, né, que é o da FAA. Então, em termos de classe de aeroporto, aqui nos Estados Unidos a gente tem 4 tipos de aeroportos, né, de acordo com a classe. E basicamente o que varia é a questão de movimento e o fato de ter ou não tráfego comercial, né, aviação regular com hora marcada. Então, os maiores aeroportos, os mega aeroportos, né, eles são classe B. Então, como vocês podem ver aqui no ForeFlight, né, todos esses aeroportos que têm esse espaço aéreo azul na volta aqui, ó, deixa eu desenhar. Né, a gente vê aqui o de São Francisco, né, que é aqui perto de casa. Né, então todo esse espaço aéreo azul na volta do aeroporto de São Francisco é o espaço aéreo classe B de São Francisco. Então existem 37 aeroportos no país que são classe B. Não necessariamente existem 37 espaços aéreos classe B, porque em alguns casos o espaço aéreo é o mesmo para mais de um aeroporto. O exemplo mais comum disso é Nova York, por exemplo, né? A gente vê um espaço aéreo classe B aqui e a gente tem 3 aeroportos classe B dentro desse espaço aéreo, né? Que é Newark, né? Que é bem grande, tem o JFK, que é o mais famoso, né? Esse aqui, e tem também LaGuardia, que é esse aqui, né? Que também é bem grande. Então são 3 aeroportos classe B que praticamente compartilham um espaço aéreo. Isso é bastante comum ao longo do país, né? Não vou falar sobre todos, mas em geral, né, são 37 aeroportos classe B. Classe C, que seria a próxima classe de aeroporto, né? Então aqui na Baía de São Francisco a gente tem 2. Né? Classe C, nas cartas eles vão sempre ser essa cor magenta aqui. Né? Então a gente vê aqui o espaço aéreo do aeroporto de São José, onde eu estava fazendo meus pousos noturnos. Se vocês não viram o vídeo do pouso noturno, foi aqui nesse aeroporto, né, o KSJC. E a gente tem também, mais aqui para o norte, tem outro classe C aqui, que é difícil de ver, porque está embaixo do classe B de São Francisco, que é o de Oakland, que é bem pertinho de casa aqui.
São 122 aeroportos, classe C, hoje nos Estados Unidos, e eles são menores que os aeroportos classe B, né? Não são mega aeroportos, né? Super hubs e tal, mas eles têm operação comercial regular e são bem grandes até. Então, a FAA determina, né, de acordo com o volume de tráfego, se um aeroporto vai ser ou não classe B ou classe C. O outro tipo de aeroporto que tem são os classe D. São todos os aeroportos que têm torre de controle que basicamente não entram no critério, né, de um classe C ou B. Então aqui na Baía de São Francisco a gente tem vários. Né? O meu aeroporto home base, que é o Hayward, por exemplo, ele é um classe D. Então classe D na carta, ele é sempre essa azulzinho clarinho, né, tracejado. Então, deixa eu mostrar a carta aqui que fica mais fácil até. Nem sei se fica mais fácil, mas enfim, o classe D, ele é sempre tracejado, né? Vamos pegar um mais longe aqui que fica mais fácil de ver. Por exemplo, Stockton, ó, aqui a gente vê aqui, ó. Então esse tracejado azul na volta da carta é o espaço aéreo classe D do aeroporto de Stockton, por exemplo. Então eu nem sei quantos tem no país, eu imagino que sejam milhares, porque, enfim, todos os aeroportos que têm torre de controle, eles são pelo menos classe D. Os maiores classe C e os enormes classe B. E o quarto tipo de aeroporto que tem é o aeroporto não controlado, onde não tem torre. Esses são classe G. Eu acho que isso a classe G é meio que uma coisa mundial, né? A classe G é espaço aéreo não controlado. Então, se a gente for, por exemplo, aqui em Tracy, onde eu fiz os meus primeiros vídeos, né? Ele é, como eu acho que eu já falei no vídeo de planejamento de rota, né? Toda vez que eu vejo um aeroporto que o símbolo dele ele é magenta, não é azul, significa que esse aeroporto não tem torre de controle e, por definição, ele é um aeroporto classe G. Uma coisa interessante dos aeroportos é que, eu falei isso no meu vídeo de voo noturno, é que nem todos os aeroportos têm torre de controle 24 horas. Então, para os aeroportos que não têm torre de controle 24 horas, eles mudam a classe do espaço aéreo quando a torre fecha. Então, por exemplo, Hayward, ele é a classe D durante o dia, até as 9 da noite. Às 9 da noite a torre fecha e ele vira a classe G. Mesmo que na carta esteja desenhado como um classe D, mas durante a noite ele é um classe G. Onde é que a gente acha essa informação? Então aqui existe uma coisa chamada Chart Supplement, que é um suplemento da carta, né, como o nome sugere, né, que aqui no ForeFlight a gente tem isso também. Olha que interessante aqui. Estão vendo aqui, ó, Airspace Class D, né, classe Delta, né, o serviço é até às 5 horas Zulu, né, e Other Times, ou seja, os horários ele é um classe G. Né, e aí cada aeroporto vai ter, né, alguns até são classe E de noite, eu não vou entrar muito no mérito porque é complicado, mas em geral muda, né, dependendo do horário. A maioria dos aeroportos que fecham a torre vai trabalhar das 7 da manhã às 9 da noite, mas isso também não é muito regrado, né? Tem lugares que fecha às 7, por exemplo. Ou tem lugares que a torre abre às 6 da manhã, por exemplo. Então a gente tem que olhar no Chart Supplement qual é o horário que a torre trabalha, para saber direitinho se vai ter torre lá na hora que a gente está planejando chegar. Quando a gente está chegando perto, no ATIS, né, na informação meteorológica, o ATIS fala se a torre está aberta ou está fechada. Que é para a gente fazer a chamada correta, né? Se a torre está fechada, eu só anuncio as minhas intenções. Se a torre está aberta, eu tenho que chamar e pedir autorização para pouso. Não posso pousar sem autorização. Tem vários classes C que também fecham de noite. San José, ele é 24 horas aqui, eu acho que o Oakland é 24 horas também, mas, por exemplo, aqui no sul, onde a gente tem Monterey, ele é um classe C também e ele fecha. 9 da noite ele vira classe E ou classe G. Ó, mesma coisa aqui, ó. Em Monterey, ó, classe C, né, enquanto a torre estiver aberta até as 5 Zulu, depois classe G. Enfim, bem normal isso. Classe B, nenhum deles fecha. Todo o aeroporto classe B, a torre opera 24 horas, porque eles têm um volume de tráfego monumental. Aqui na Califórnia a gente só tem 3 aeroportos comerciais que são B, né, São Francisco, né, mais para o sul aqui a gente tem Los Angeles, LAX, né, que é enorme, né, 4 pistas aí e tal. E aqui para o sul a gente tem San Diego. Então, San Diego também é
um classe B, mesmo embora San Diego tenha uma pista só. Então o tamanho físico do aeroporto não quer dizer nada, não quer dizer o volume de tráfego. Então San Diego é um aeroporto pequeno, né, em área, em construção, é uma pista só, mas ele tem um volume de tráfego enorme. E o quarto aeroporto classe B na Califórnia é uma base aérea do lado de San Diego, que é a Miramar, que ela também é classe B. Algumas bases aéreas são classe B, por questão de volume de tráfego também, e pelo fato de elas estarem bem perto de um outro aeroporto classe B. Então, Las Vegas tem a mesma situação. Por exemplo, a gente tem o McCarran, que é o aeroporto principal de Las Vegas, e aqui do lado a gente tem a Nellis Air Force Base, que também opera um volume de tráfego enorme, então ela está dentro do mesmo espaço aéreo classe B de Las Vegas. Então, por que existem diferentes classes de espaço aéreo? Por que é importante os pilotos saberem disso? Cada espaço aéreo possui regras diferentes e a gente é obrigado a saber isso. Então isso é parte do nosso teste, né? Quando a gente faz o teórico aqui para virar piloto, a gente é obrigado a saber os requisitos para operar em cada espaço aéreo. Quando eu comecei a voar aqui nos Estados Unidos por volta de 2015, 16, eu acho, eu já era piloto no Brasil, né? Um dos meus caminhos para voar aqui seria eu revalidar a minha licença, né, brasileira aqui nos Estados Unidos, que é possível de fazer, que funciona e tal. Ou eu podia tirar minhas licenças de novo aqui. Eu decidi por tirar minhas licenças de novo aqui. E a principal razão foi essa. Quando eu comecei a estudar a parte de regulamentação aqui para voar aqui, eu comecei a me deparar com essas diferenças, né? Tipo, poxa, eu aprendi um monte de coisa no Brasil, né? Que é ICAO, que seria aplicável na Europa, por exemplo, ou na Ásia, na África. E aqui não necessariamente aplica tudo. E eu fiquei preocupado com isso, né? Tipo, vai que eu comece a voar aqui, né? Praticamente fazendo um atalho, né? De todo o treinamento que todos os pilotos têm aqui, eu posso me complicar, né? Com questões de regulamentação, pelo fato de eu não ter feito o estudo formal, né? De aprender tudo isso. Então eu acabei decidindo, e foi uma decisão correta, de eu refazer minha formação, né? Todas as minhas aulas de voo no Brasil, elas valem aqui, então eu não precisei. Eu já tinha todos os mínimos, eu não precisava obrigatoriamente fazer os voos e tudo de novo, aprender tudo que eu já tinha aprendido. Mas eu fiz toda a parte teórica de novo e fiz vários voos, né? Porque eu estava mudando de avião, estava vindo do Aerobueiro para voar um Sirius, que são coisas completamente diferentes. Mas, enfim, voar é igual, né? Uma vez que você aprende a andar de bicicleta, com um pouquinho de treinamento, você consegue voar outra coisa. Mas a parte principal era a questão de regulamentação. Então foi a parte onde eu gastei mais tempo, né, aprendendo enfim, como é que funciona o espaço aéreo e tal, e tal. Então, o que é diferente aqui? Vamos falar um pouco de espaço aéreo classe B, que é o mais sério. No classe B, por ele ser grande, né, a área do espaço aéreo ser grande e eles cobrirem aeroportos gigantes, a gente só pode operar em espaço aéreo classe B com autorização do controle de tráfego aéreo. Eu acho que no Brasil, se eu não me engano, é semelhante com as TMAs. Não tenho certeza, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Mas tem coisas bem particulares aqui na questão de fonia. Como é que a gente negocia isso? Se eu quiser cruzar um espaço aéreo classe B, eu tenho que entrar em contato com um controle que controla aquele espaço aéreo bem antes, né, 10, 20 milhas fora pelo menos, né, solicitar, né, as minhas intenções, né, eu gostaria de cruzar, vamos imaginar que eu estou vindo do sul de São Francisco, eu quero cruzar para o norte de São Francisco. Então, lá, umas 20, 30 milhas antes, eu chamo o NorCal, que é o que controla o espaço aéreo, e eu digo a minha intenção, eu gostaria de cruzar o espaço aéreo para o norte, por exemplo. E eles têm duas opções. Eles podem dizer não, eles têm todo o direito de dizer não. Se o espaço aéreo está muito ocupado, tem muito voo chegando, eles vão dizer não. Eles vão dizer coisa do tipo remain outside of Bravo. Tipo, fique fora do espaço aéreo Bravo. O espaço aéreo Bravo, né, vocês podem ver nessa foto aí, ele é a gente chama de um inverted wedding cake, né, que é um bolo de casamento invertido. Ou seja, em cima do aeroporto ele vai até o chão, obviamente, né? E aí conforme ele vai se afastando do aeroporto, vão ter várias camadas, né? Que elas cobrem mais espaço aéreo, mas elas são mais altas. Então, por exemplo, aqui no de São Francisco,
Se vocês verem aqui longe do aeroporto, ó, por exemplo, 8, ó, classe aérea espaço B. Então nessa região ele é só de 8 a 10 mil, então eu posso voar embaixo, que a gente chama de under Bravo, né, que a gente está voando embaixo do Bravo. Tipo, a minha casa aqui está embaixo do espaço aéreo Bravo. Mas conforme eu chego aqui perto do aeroporto, né, por exemplo, classe B, surface até 10 mil. Então, bem pertinho do aeroporto, o espaço aéreo vai até, de fato, ao chão, né. Então, conforme a gente vai afastando, já um pouquinho fora aqui, ó, classe aérea 1500, né, espaço aéreo 1500. Vários espaços aéreos, eles estão empilhados um em cima do outro, né? Então, olha aqui Hayward. Hayward é interessante, porque Hayward, a gente tem o classe Delta de Hayward, que vai até o chão. Em cima dele a gente tem o Charlie, né, o C de Oakland, que vai até... Vamos olhar aqui direitinho. Vamos clicar aqui. Então a gente tem aqui, ó, Hayward, classe Delta, né, Surface até 1499 pés. Então em cima dele a gente tem o Charlie, né, de Oakland, de 1.500 até 3.999. E em cima disso a gente tem São Francisco, né, de 4.000 até 10.000. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as regras mudam de um espaço aéreo para o outro. Então, como eu falei, no Bravo a gente precisa de autorização. Então eu vou escutar algo do tipo November 191 Delta Delta, you are cleared into Class Bravo airspace. Maintain 3,000, fly heading something. Então, vamos dizer, você está autorizado no espaço aéreo classe B, né, mantenha 3.000 pés e voe proa tal, ou fica a oeste da freeway, ou siga a linha da costa, né, do mar. Eles vão me dar instruções bastante específicas, porque dentro de um espaço aéreo classe B é responsabilidade do controle de tráfego aéreo de manter separação com todos os tráfegos, VFR e IFR também. Então, por isso que eles vão me dar instruções bastante específicas. E eu cruzo bastante classe B aqui o tempo todo, porque eu estou embaixo de um dele, então dependendo para onde eu quero ir, eu preciso cruzar. Então eu tenho que chamar para o cruzamento. Então isso é o B. Se você entrar num classe B sem autorização, especialmente sem falar com controle, isso é uma violação muito, muito séria, você pode perder a sua licença. Então, para a galera que está vindo voar aqui, de passeio e tal, muito, muito cuidado com isso. Isso se chama Bravo Incursion aqui, né? E é uma violação séria na FAA e vai ter papelada depois e gente telefonando e tipo... É um troço sério. Então, por isso que toda vez que eu estou subindo aqui, como eu moro embaixo do classe B, né, toda vez que eu estou decolando e subindo, inclusive no meu planejamento de descida, eu tenho que levar isso tudo em consideração. Né? Eu estou chegando, né, no espaço aéreo classe B, então eu tenho que planejar toda a minha descida para ser embaixo. E na saída é a mesma coisa, eu tenho que planejar toda a minha saída para ser embaixo, né, para quando eu me livrar do espaço aéreo, eu estou numa altitude certa, sem ter entrado nele, né, tanto na questão lateral quanto na questão vertical. Então isso é um troço perigoso. Por isso que é importante estar sempre falando com o controle de tráfego aéreo, porque se eles notarem que você está chegando perto dos limites, eles vão chamar atenção, mas não pode contar com isso, né, porque eles podem estar ocupados, se você entrar, eles vão chamar gritando, né, get out of Bravo right now, sai fora. No espaço aéreo classe C, a gente não precisa de autorização para entrar. Porém, tem um detalhe. A gente só pode entrar em classe aérea classe C se a gente estiver falando com o controlador daquele espaço aéreo e ele tiver nos reconhecido. Então, por exemplo, isso tem uma pegadinha aqui. Então, vamos supor que eu estou chegando perto de São José aqui. E eu chamo NorCal. NorCal, Sirius, 191 Delta Delta, eu digo qualquer coisa que eu quero fazer. E o controlador me responde dizendo standby, do tipo, espero, estou muito ocupado. Eu não posso entrar no espaço aéreo, mesmo porque ele não falou meu registro. Ele não falou a minha matrícula. Então eu só posso entrar no espaço aéreo se ele disser a minha matrícula. Isso é uma pegadinha xarope, mas enfim, é assim que funciona. Se ele responder coisas do tipo... Ele pode responder, ele pode ser, geralmente, a maioria dos controladores eles vão ser bem específicos, do tipo aircraft calling, né, avião chamando, fique fora do espaço aéreo classe Charlie, porque eles estão muito ocupados. Ou ele vai dizer, Sirius 191 Delta Delta, remain outside of Charlie, né, fique fora do espaço aéreo de Charlie. E não é muito comum eles dizerem isso, mas se eles disserem, bom, aí você tem que seguir. Você tem que seguir as ordens de controle sempre, né, quando você está falando com ele. E normalmente eles vão dizer coisa do tipo, ok, mantenha o lado leste do aeroporto, o lado oeste, mantenha a altitude e tal, mas eles nunca vão me dizer coisas do tipo cleared into Class Charlie airspace, porque isso não faz sentido. Então eles não vão dizer esse tipo de coisa, né? Se eles me chamarem de volta, dizer Sirius 191 Delta Delta, eles me disserem qualquer coisa que não é para eu ficar fora do espaço aéreo,
isso implicitamente significa que eu posso entrar naquele espaço aéreo. A mesma regra, ela existe para os classe Delta. Então vamos supor que eu... Então aqui do lado de São José a gente tem um aeroporto chamado Reeder Hillview. Então vamos supor que tem nuvens em cima, né? Eu quero cruzar o espaço aéreo do aeroporto baixo, né? Abaixo de 2.000 pés, que é o espaço aéreo deles. Então nesse caso eu tenho que chamar a torre. Né? Todos os classe Delta eles são controlados pela torre do aeroporto em si, porque eles são pequenininhos. Então a mesma coisa, eu chamo, né, Reeder Hillview Tower, Zeros 191 Delta, eu quero cruzar o espaço aéreo para o sul. E eles vão me responder do tipo, ok, autorizado cruzamento, mantenha 1.500 pés, alguma coisa do tipo. Eu não posso entrar no espaço aéreo se eu não tiver ouvido a minha matrícula de volta. Mesma regra se aplica para o C e D. E esses são basicamente o espaço aéreo que estão na volta, os espaços aéreos que estão na volta de aeroportos. Quais são os outros espaços aéreos que a gente tem? Então, o espaço aéreo mais comum em rota para gente, voando baixo, né, abaixo de 18.000 pés, é o espaço aéreo classe E. Ele praticamente cobre o território nacional inteiro, né, desde 1.200 pés até 17.999. Acima disso é classe A, que eu vou falar em seguida. Em alguns casos vai até o chão, em alguns casos vai até 700, então na carta tem essas definições, mas para deixar o vídeo simples aqui, vamos imaginar que tudo 1.200 pés acima do chão, né? Não nível do mar, acima do chão, até 18.000 pés nível do mar, é espaço aéreo classe E. E aí que praticamente estão todas as aerovias de baixa. Então quando a gente vai ver a carta aqui, a gente olha IFR low, ou seja, as aerovias de baixa, que elas vão até 18.000. Todas elas estão dentro do espaço aéreo classe E. As regras para classe E são bem simples, né? Se a gente estiver voando IFR, a gente vai ter radar, vai ter cobertura de radar, a gente vai estar falando com controle de tráfego aéreo o tempo todo, mas para tráfego VFR não é obrigatório contato rádio. O que é bem interessante. Então vão ter aviões voando em espaço aéreo classe E que não estão falando com ninguém. E isso é legal, embora não seja necessariamente muito seguro em alguns casos. Mas infelizmente é o que é. Então, o ideal, quando a gente está voando visual, uma coisa que tem aqui nos Estados Unidos que não é comum no Brasil, é uma coisa que a gente chama de VFR Flight Following, né, que é basicamente... A gente está falando com o controle o tempo todo, o controle está nos passando de um controle para o outro, como se a gente estivesse voando IFR, só que a gente não está sob controle. Né? Então, o interessante disso é que a gente está cooperando com o sistema, né? Como a gente está falando com o controle pode nos dar informação de tráfego, né? Alerta de terreno, pode nos ajudar com várias coisas, enfim. Embora eles não estejam nos controlando. A gente continua tendo a liberdade de ir para um lado, para o outro, subir, descer, enfim. Então, geralmente, a gente, quando eu chamo, né, para Flight Following, eu digo a minha intenção, eu estou indo para Hayward, eu estou indo por aqui, vou seguir essa freeway aqui e tal, e vou manter 7.500. Né? Se eu quiser mudar isso tudo, não tem problema. Obviamente, é uma política de boa vizinhança dizer para o controlador que eu estou mudando de altitude, por exemplo, ou que eu estou, não vou mais seguir essa freeway aqui, vou seguir essa outra aqui, ou vou por cima das montanhas, enfim. Mas não é obrigatório, né? Não é obrigatório. O controle, por alguma razão de tráfego, ele pode me limitar, a fazer alguns limites, do tipo, mantenha abaixo de 6.000 pés, por exemplo, porque eu tenho tráfego chegando em cima de ti. Eu não sou obrigado a fazer isso, mas esse é o tipo de coisa que, se eu não fizer, o controle ele pode me taxar como negligente. Né? Então a regra é do tipo, se o controle te pede para fazer alguma coisa, faça, a menos que seja inseguro, obviamente. Mas é uma coisa boa. Né? A principal razão que eu uso Flight Following em classe E é porque se eu tiver uma emergência, eu estou a um clique de declarar a emergência. Eu não preciso pensar em frequência, em nada disso. Eu aperto o botão PTT e pum, declaro uma emergência imediatamente e vai ter alguém me ouvindo. Né? Se tiver conflito de tráfego ou qualquer coisa, eu vou ter ajuda tipo na hora. Então é uma coisa boa, não é obrigatório. Tem gente que acha que é frescura, mas eu sempre uso quando estou voando visual. O outro espaço aéreo que a gente tem, isso é praticamente igual no mundo inteiro, é o espaço aéreo classe A. O espaço aéreo classe A nos Estados Unidos ele começa a 18.000 pés, só que aí vira nível de voo, na verdade. Eu vou falar um dia sobre altimetria. Né? Então, do nível de voo 180, né, que é mais ou menos 18.000 pés, até o nível de voo 600, que é 60.000 pés, é espaço aéreo classe A. Acima disso é, de novo, classe E. Ninguém voa lá, praticamente, só os militares. Mas, então, no espaço aéreo classe A, só existe voo IFR. Ponto. Essa é a regra.
Então, por definição, você tem que estar falando com controle, porque voo IFR você tem que estar falando com controle, mas voo visual é proibido dentro do espaço aéreo classe A. Isso é um pouco diferente no Brasil. No Brasil, se eu me lembro corretamente, e se não mudou desde que eu fui embora, voo visual é só até 14.500. Aqui nos Estados Unidos, voo visual é até 17.999. Né? Por questões práticas é até 17.500. Né? Os 8.000 já seria nível de voo 180, aí isso aí já é espaço aéreo classe A, então você não pode voar visual. E a principal razão para isso é terreno. Né? Aqui no oeste do país a gente tem terreno muito alto, né? As montanhas rochosas e tal. Então se o nível de voo, se a altitude máxima para voo visual fosse 14.500, teria vários lugares do país onde a gente não poderia voar com segurança. Então o teto para visual é 17.500. Então aí que voam todos os voos comerciais, né? Enfim, estão sempre em espaço aéreo classe A. Então um voo comercial, em questões de segurança, por exemplo, né, risco de colisão de tráfego, ele só está exposto entre 18.000 pés e 10.000 pés se ele estiver indo por um classe B, por exemplo. Então vamos imaginar que você está em nível de voo 370 voando, né, para São Francisco. Então você começou a ser tecida, até 18.000 pés é classe A. Não vai ter outro tráfego visual ali de jeito nenhum, porque só pode ter tráfego IFR. Entre 18.000 pés e 10.000 pés, pode haver tráfego VFR no caminho e pode inclusive haver tráfego VFR que não está falando com ninguém. Então é responsabilidade da tripulação, se tiver visual, também estar olhando para fora o tempo todo. Né? Porque pode ter outros aviões ali. Normalmente o controle está vendo isso no radar e vai alertar, vai desviar e tal, mas é responsabilidade legal da tripulação de estar olhando para fora o tempo todo quando eles estão se aproximando, né, das altitudes onde o tráfego visual pode ser possível. Todos os classe B, eles se estendem até 10.000 pés. Então, uma vez que você entrou no espaço aéreo classe B, você está protegido de novo, porque não vai ter tráfego ali que não esteja autorizado. A menos que eles estejam ilegal, obviamente. Bom, aí é outro problema. E os classe B, todos eles, né, por exemplo, aqui de São Francisco, né, por que ele tem esse formato estranho, né, a gente chama que é um São Bernardo, né, que parece até um cachorro ali. A razão dele ter esse formato estranho, essas altitudes, é que todos os procedimentos de aproximação por instrumentos de todas as pistas têm que caber dentro do espaço aéreo classe B. Essa é a razão dos espaços aéreos terem um formato específico, né? Por exemplo, São José, aqui embaixo, né, ele tem esse formato bizarro ali e tal. E a razão disso é que porque ele só tem 2 pistas. Né? Então as pistas elas são nessa orientação, então o espaço aéreo basicamente ele segue os procedimentos que levam para as pistas. Né? No caso de São Francisco é mais complicado, porque São Francisco tem um jogo da velha aqui. Ó. Então tem pista praticamente para todo lado. Então o espaço aéreo ele tem que ser grande, né, porque pode, dependendo dos ventos, né, pode haver aproximação indo para todos os lados. Então, todo o procedimento inteiro, desde o ponto inicial de aproximação, o IAF, até a final, ele tem que estar dentro do espaço aéreo classe B para os aviões estar protegidos o tempo todo. E não existe classe F, isso é uma coisa que não existe aqui, e classe G, como eu falei, é espaço aéreo não controlado. Espaço aéreo não controlado é basicamente qualquer coisa abaixo de 1.200 pés acima do chão, né, os aeroportos que não têm torre de controle, enfim, né, com exceções. Tem exceções onde o espaço aéreo E vai até o chão, mas em geral, praticamente o chão, fora de espaço aéreo controlado, ele sempre vai ser classe G. Então é isso, né, deu para ter uma ideia basicamente como é que funciona, né, o espaço aéreo aqui nos Estados Unidos. É um pouco diferente, né, então se você quiser voar aqui, preste atenção nisso, né, o que você aprendeu no Brasil ou em algum outro país não necessariamente aplica aqui, né, especialmente para as questões de classe B. Né, então, em geral, a maioria dos pilotos, né, que moram fora de grandes zonas metropolitanas, eles gostam de ficar longe de classe B, porque é confuso, né, você está... Imagina uma situação onde você está fazendo uma aproximação, né, você planejou a descida e tal, e tem nuvem no caminho, e você tem que começar a desviar de nuvem. E aí você está tão preocupado com a questão das nuvens, né, que você acaba entrando no espaço aéreo que não deveria por questões de conflito, né, conflito de tráfego, conflito de nuvem, etc. E aí você acaba entrando por acidente. Então é complicado, né, quem não está acostumado, né, tem que prestar muita atenção no que está acontecendo. Outros espaços aéreos que existem são os espaços aéreos restritos e proibidos. Isso é praticamente a mesma coisa no mundo inteiro. Né? A gente, quando voou para Las Vegas, né, eu falei bastante sobre isso, né, das áreas militares e tal. Então tem vários desses. Né? Então
Por exemplo, aqui a gente tem área militar, mas aqui para baixo a gente tem mais área militar. Aí tem várias regras específicas, né? A maioria dessas áreas elas são ativadas e desativadas conforme elas estão sendo utilizadas. Então, se a gente quiser passar por dentro delas, a gente pode, né? Como vocês viram no meu voo para Las Vegas, eu cruzei uma área militar inteira, inclusive uma área R, né? Que é uma Restricted Airspace. Eu cruzei uma área R inteira porque ela não estava ativa, não tinha ninguém voando lá. E isso é uma coisa bacana aqui, né? Que se não tiver em uso, o controle deixa usar. Então tem várias dessas, né? Aqui para cima, né? Vocês veem mais umas, enfim. Tem áreas que elas estão sempre restritas, né? Por exemplo, a mais famosa aqui nos Estados Unidos, no norte de Las Vegas, é a famosa Área 51. O que é esse espaço aéreo aqui, ó. Essa M aqui, ó, esse KXTA, esse aqui é o aeroporto da Área 51. Essa área é praticamente o espaço aéreo mais restrito do país inteiro. Ele é restrito do chão até o espaço. Então nenhum voo comercial, nada pode voar por cima. E a razão é simples, para ninguém fotografar nada. E a área é enorme. Então olha aqui, ó, vou medir aqui, ó, 100 milhas mais ou menos, de uma ponta até a outra. Né, que é para ninguém sobrevoando na volta ter chance de fotografar nada. Então aqui boa parte dos projetos secretos militares, aviões novos, testes de armas, mísseis e tal, são feitos aqui. Então não proibido chegar perto de qualquer maneira. E essas áreas, né, se a gente invadir essa área, né, obviamente a gente vai ser interceptado e eles têm autorização para nos abaterem, né, se a gente não sair. Enfim, então é uma coisa séria aqui. Principalmente quando a gente está indo para Las Vegas, a gente tem que estar sempre falando com o controle para evitar, né, entrar em áreas onde a gente não deveria. A mais clássica delas é a Área 51, mas tem várias outras, né, aqui em cima de Washington, por exemplo, né, tem várias, tudo vermelho aqui, né, porque é uma área super restrita, né, a gente tem que ter autorizações específicas para voar sobre a capital do país e tal. Enfim, a última área que tem aqui que eu vou falar que são áreas temporárias, né? Tem uma coisa que se chama aqui, que se chama TFR, né? Que se chama Temporary Flight Restriction. Então, as TFRs, elas são sempre ativadas por NOTAM, e elas existem por qualquer razão, né? Vamos supor que, sei lá, vamos supor que tem um incêndio florestal, por exemplo, né? Agora, essa época do ano, começa várias desses. Então, aqui a gente tem uma. Então, aqui perto de Santa Bárbara, a gente tem essa área aqui, ó. Então a gente tem basicamente ali, ó, to provide a safe environment for firefighting aircraft operations. Então tem um foco de fogo aí, e aí o pessoal, né, da aviação, né, para apagar incêndio, eles fecham o espaço aéreo, nesse caso está fechado aqui do chão até 9.000, é onde eles vão ficar tentando apagar esse fogo. Então toda vez que tem operação de incêndio, eles fecham o espaço aéreo. Tem outra aqui, a mesma coisa. Isso é triste, né? Essa época do ano, em setembro, outubro, as queimadas aqui são terríveis. Outra razão clássica para TFR é estádio, né? Toda vez que tem algum evento esportivo grande, a FAA sempre vai fechar o espaço aéreo na volta do estádio até 3.000 pés, sempre. Então aqui a gente tem uma ativa aqui, ó, onde tem várias aqui. Então a de hoje ela vai ativar às 6h07 da tarde, né, que vai ter, enfim, jogo no Coliseu, né, que é um estádio grande aqui perto. E aqui eles já estão listando as próximas, né, quando é que ela vai fechar de novo. Então a gente não pode voar dentro disso, a menos que a gente esteja IFR, que aí o controle está dizendo exatamente o que fazer, mas se a gente tiver visual a gente tem que ficar fora. Quando ela mostra amarela aqui no For Flight, é que ela vai ativar daqui a pelo menos um dia. Então aqui, ó, 9 de setembro, né, 17h45, ela vai ativar em cima do Oracle Park, né, que é um outro estádio grande, né, porque tem um jogo lá, né, com o San Francisco Giants. E mesma coisa. Então a gente é obrigatório, né, antes da gente decolar, a gente ter conhecimento de todas as TFRs na nossa rota de voo. Né, a gente falando, por isso, essa é uma das outras razões a gente está falando com o controle esse tempo todo, né, porque o controle nos ajuda com isso também. Se a gente entrar numa TFR, eles vão gritar com a gente imediatamente. É um requisito, antes da gente voar, né, a gente está ciente, né, das TFRs que tem na nossa volta. Em alguns casos, as TFRs elas sobem muito rápido por uma questão de emergência, por exemplo. Né, se tem, sei lá, uma investigação médica, uma investigação policial em alguma área, né, e eles querem fechar o espaço aéreo para evitar helicóptero na volta, né, olhando e filmando e tal. Então ela pode surgir do nada, né.
Tipo, imediatamente a FAA declara que aquele espaço aéreo está fechado, por alguma razão ou outra. Então, nesse caso, falando com o controle é bom, porque o controle obviamente sabe disso imediatamente. E eles pintam isso, né, no monitor deles, e eles nos ajudam, né, a manter a distância desses espaços. Então é isso aí. Acho que basicamente eu cobri tudo, né, deu para ter uma boa ideia de como é que funciona a organização do espaço aéreo. Praticamente, como eu disse, ela é um requisito que a gente saiba isso, né? Isso é testado em provas, né? E toda vez que a gente faz o check bianual, né? Os instrutores verificam se a gente mantém esse conhecimento, porque é importante, né? A gente não pode, de forma alguma, se a gente fizer uma violação, né? Quando a gente estiver conversando com o auditor, falar, eu não sabia, ou eu esqueci. Esse tipo de coisa não é desculpa, né? A gente tem que saber, né? A gente tem que estar estudando isso, manter esse conhecimento atualizado. Isso não muda muito. Eu acho que a principal razão de os Estados Unidos não ter se equiparado com a ICAO em termos de organização de espaço aéreo é uma questão cultural. Né? A gente tem aqui 600 mil pilotos, né? Tem mais pilotos aqui do que no resto do mundo somado. Então, se mudasse as regras, né? É difícil, né? Pegar uma legião de gente, né? Atualizar agora as coisas são diferentes. Então, essa é uma das razões que esse tipo de coisa dificilmente vai mudar. Mas enfim, uma vez que você aprende, né? Se você tiver voando, né, e tendo isso em mente, eu acho que não é muito problema. Eu não tenho muita preocupação em esquecer dos requisitos que eu preciso saber como piloto, mas a minha preocupação é quando eu estou planejando saída e chegada, né, é me certificar de que eu estou planejando tudo e que eu vou executar coisas fora do espaço aéreo que eu supostamente não deveria entrar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não tiverem inscritos no nosso canal, no YouTube ou na página do Facebook, né, se inscrevam aí, daqui uns dias eu devo postar mais alguma coisa interessante. E deixem o nosso like aí para que outras pessoas possam ver esse vídeo. E até a próxima, que uns dias aí, algumas semanas eu venho com alguma outra coisa interessante. Um abraço, hein? Tchau, tchau.